Fala pessoal, aqui é o Beto falando. Para quem quiser saber como é que faz 14 pontos na Loto Fácil, é só acompanhar esse vídeo comigo. Eu vou dar 3 dicas matadoras aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final também, porque a terceira dica é a mais importante de todas, beleza? Então vamos nessa. Seguinte, eu tô jogando há algum tempo em loteria, mas uma que me chamou a atenção foi a Loto Fácil, né? Por causa da facilidade de você formar os acertos, né? Você imagina, para cena você tem uma a cada 57 milhões. Já para Loto Fácil são uma a cada 3 milhões. Então ou seja, são 17 vezes aqui, olhando no site aqui, são 17 vezes mais fácil de ganhar. Aí você me pergunta, Beto, como é que se joga na Loto Fácil? Você tem 25 dezenas. Marca 15 aqui, marca 15 delas. Se você acertar as 15, aí você tá beleza, aí você tá milionário. Mas o legal da Loto Fácil é que você também pode acertar, você pode ganhar acertando 14, 13, 12, até uma merrequinha você ganha se você acertar 11 dezenas. Quando você começa a pesquisar como acertar mais na Loto Fácil, você cai numas furadas, né? Que é o que aconteceu comigo. E daí vai a minha primeira dica. Fuja das tabelas Excel, tá bem? Então, elas não te ajudam em nada, e são só uma furada, nada além disso. Eu já fiz muitas vezes os 11, 12 acertos, eu já fiz várias vezes, só que esses acertos eu achava que era por causa das tabelas, né, que eu tinha, a tabela Excel, PowerPoint, essas aí. Mas é tudo furada. Eu continuaria fazendo os 11, 12 acertos se eu tivesse jogado por conta própria, sem o auxílio de tabela. Gastei mó grana com tabela, não me ajudou em nada, então foge delas, cai fora. Dica 2. Prefira softwares de inteligência artificial. A tecnologia está muito avançada. Tá? Ela está avançada ao ponto do computador poder fechar a combinação dos números que mais saem em concurso, e com isso eles aumentam a chance da gente fechar os 14 pontos numa quantidade pequena de jogos que a gente faz. Voltando lá atrás, naquele acerto que eu fazia, 8, 9, 10, 11 pontos, aquilo era muito frustrante. Eu falava assim, quando é que eu vou fazer ponto de verdade nisso aqui? Eu comentei com um amigo meu, ele falou pra mim do tal do robô da Loto. Eu falei pra ele, meu, se liga, eu não vou querer saber de planilha Excel, não vou querer saber de PowerPoint, isso não funciona. Só que ele falou pra mim que não era planilha, isso aí é inteligência artificial, ele falou pra mim, que calculava a probabilidade. Daí eu fiquei curioso, eu fui querer saber mais sobre isso. Aí eu cheguei na página deles, que é essa aqui. Eles explicaram para mim que o negócio funciona como um cálculo de probabilidades utilizando os números que mais saíram desde o início do concurso, lá em 2003. Então ele pega desde lá de 2003 os números que mais saíram e faz o cálculo de probabilidades com o algoritmo dele aí. O sistema sempre está trazendo coisa nova, e essa foi uma ótima alternativa para mim, que não queria gastar muito e também quer aumentar a chance acertando 14, 15 pontos, principalmente 14 pontos, baseando o meu jogo em probabilidades. Então calcular probabilidades é algo extremamente útil, cara, num concurso de 25 dezenas, como é o caso da Loto Fácil. Isso não funciona para Mega Sena, mas funciona muito bem para Loto Fácil. Tudo é calculado pelo computador, as probabilidades mudam de semana para semana. Aí por quê? Porque os novos concursos eles entram para o cálculo do próximo. Tá? Então isso é uma coisa que se mantém sempre atualizando. A cada concurso a inteligência artificial está com novos números, novos dados. Vamos ver lá como é que funciona então. Eu comprei uma licença, né, que é a licença vitalícia deles. Vou ter sempre as atualizações, tá, no meu computador. E faço as apostas sem me preocupar com mais nada. Depois da compra, eu recebi 2 e-mails deles. Um e-mail confirmando a compra, que toda compra tem isso. E o outro, que é muito importante, atenção, é o e-mail contendo login e senha. Esse e-mail você precisa prestar atenção nele. Para entrar no site, que gerencia os seus cartões de apostas, você vai precisar de um e-mail e a senha. É esse negócio que vem com eles. Esses numerozinhos que vem no e-mail. Eu vou colocar aqui o e-mail e a senha. Certo? E a gente então entra nessa tela que a gente pode dizer que é o painel. É o painel de aposta deles. E é aqui que você faz as apostas. E lembrando, isso aqui, cara, é gerenciamento de probabilidade. Tá? É diferente de sorte. Não confunde. Já imaginou consultar 14 jogos baseados aqui, que sai daqui, e ver que um deles vai estar premiado com 14 pontos?
É esse o objetivo. Vamos voltar aqui, ó, no site da Caixa e ver quanto foi o valor do último concurso dos 14 pontos. Ó, olha aí, tá? Imagina ganhar isso num jogo simples, somente com probabilidades. Isso é tecnologia, cara, não é sorte. Agora a gente volta, vamos voltar lá pro painel do apostador. Esse aqui é o painel de usuário, com diversas funções. Você vai conhecer, vai utilizar isso aos poucos. Você não se assusta a princípio, tá? Aqui você encontra os tipos de configuração que você pode escolher, que mais tem a ver com o seu perfil, tá? Lembrando, todas as funções elas estão otimizadas para que você acerte o maior número de bilhetes possível, inclusive os de 14 pontos. Para você ficar tranquilo sobre o quanto esse sistema é inteligente, eles lançaram um desafio. A galera do site lançou um desafio, cara. Meu, olha isso. Se você não acertar 14 pontos nesse sistema, eles devolvem seu dinheiro. Você viu lá quanto é o valor de 14 pontos, tá? Então agora a gente vai ver, né, um pouco mais de perto essa parte aqui da configuração dos jogos. Bem, aqui no painel a gente tem então os tipos de jogos que a gente pode fazer. Então você tem o Loto R33, Loto R4, Loto R5, Loto R7, rastreador de tendências, né, que é uma coisa bem interessante para ver, e Loto Pronto. Aqui nesse Loto R3, a gente clica aqui em criar jogos e a gente vai no primeiro passo, que é escolher 6 números pares que devem ser incluídos nas apostas. Incluir 6 números pares. Então vamos supor que eu quero estes 6 números aqui. E aí você prossegue. Agora ele vai pedir o ímpar. Escolha 6 números ímpares que devem ser incluídos. Aí você escolhe os ímpares. Ó, e ele já fala para você, ó, você já escolheu 6. Então o computador não deixa você escolher mais que 6. E aí ele gera as apostas, tá? Gera as apostas baseadas nos 6 números pares e ímpares que você forneceu. Beleza? Vamos agora para o R4. Escolha 4 números ímpares, 4 números ímpares que devem ser excluídos das apostas. Possivelmente você vai fazer então, você vai colocar números que saíram pouco, ou talvez se esse for o seu bet. E aqui você vai clicar em Generate Bet. Generate Bet vai gerar a aposta para você a partir desses dados que você imputou aqui. Vamos lá. E aí você tem aqui os cartões para você apostar. R5, mesma coisa. São 5 números para se excluir das apostas. De 1 até 25, você vai então escolher então os 5 números para tirar da sua aposta. E aí, ó, ele também não deixa escolher mais que 5. Aí aqui é interessante, porque você vê nessa tabela aqui a possibilidade de fazer 14 pontos. Ó, aqui já deu, ó, 14 pontos. Ele vê que pode dar aqui, você tem chances de tirar 14 pontos com esse jogo imputado aqui. E aí você clica em gerar apostas. R7. Vamos criar um jogo agora R7. Escolha 7 números para excluir de suas apostas. Você faria 14 pontos se você escolhesse desse modo aqui, baseando-se no último concurso. Gerar apostas. Já temos então aqui 24 apostas para fazer o jogo. Agora a gente vai então para a terceira dica desse vídeo, e a mais importante. Tá vendo todos esses jogos aqui? Esses não são tão legais para você jogar quando se refere em jogar poucos cartões com grandes chances de completar 14 pontos. O que eu estou falando? Eu estou falando para você prestar atenção neste fechamento aqui, ó, fechamento. Clicando aqui em fechamento, a gente vai criar um jogo. E aí então você tem os 25 números que você pode apostar nos que mais tem a ver com você, e escolher 20 dezenas para 14 acertos, perfeito? E você vai então contar com o palpite do robô da Loto. É agora que o robô da Loto faz a diferença. Ele vai então preencher para você com
as probabilidades de você fazer baseado no que já saiu, e aí você vai gerar a aposta a partir disso, ok? Então, aqui está a sua aposta, seus 14 cartões que você vai então levar na lotérica para fazer a sua aposta. Esse cartão aqui você pode imprimir, tá? Esse você pode exportar para uma tabela Excel e também você pode salvar esse jogo. Então o que você vai fazer? Imprimir, tá? Você pode imprimir. Eu gosto muito mesmo, coisa minha pessoal, de preencher cartão. Eu adoro. Ainda mais sabendo que eu vou fazer 14 pontos ou que eu tenho essas reais chances de fazer 14 pontos. Aí é realmente que eu preencho feliz da vida. Você sempre vai ter essa opção para você de salvar esse jogo para você depois conferir o resultado. Então olha só, salvar este jogo. A gente clica aqui, vamos dar um nome para esse jogo. Eu vou colocar aqui fechamento teste, tá? Só para a gente testar ele. Então vou colocar aqui fechamento teste, salvar. Muito bem. Além do fechamento teste, a gente também tem aqui o rastreador de tendências. Rastreador de tendências nada mais é do que uma tabela com todos os números que saíram em maior e menor quantidade nos concursos desde que a Loto começou. Então você coloca aqui, por exemplo, 10 concursos. Ele vai calcular para você quantas vezes saiu o número 14, 8. E assim sucessivamente até chegar nos que menos saíram no canal. Então é um número que você pesquisa antes de jogar. É isso. Mas, cara, você já tem essa dica aqui que eu coloquei aqui para você, que é o fechamento. E eu espero que você seja muito feliz seguindo essa dica. Tá? Agora a gente vai para a lotérica jogar isso aí.